Bom dia, alunos da Escola Roque Lopes. Hoje vamos fazer a correção da atividade passada. Bem, 36. Calcule. A gente vai selecionar duas questões para não ficar muito longa a aula. Vamos primeiro fazer a A. Bom, eu vou ensinar um mecanismo para vocês que é uma melhor forma de ver os números. A A tem raiz de 0,04. Bem, eu quero que vocês percebam e tentem perceber que 0,04 é a mesma coisa que 4 dividido para 100. Mas como isso aconteceu? Bem, quando a vírgula está para o lado esquerdo e tem números ao lado direito, esse número decimal ele está dividido por um número. E normalmente, quanto mais vezes for para um lado, mais zeros acrescenta-se ao 1. Como assim? Bom, 0,1, 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Repete o número da direita, após a vírgula, e o número embaixo, que vai ser um 1 mais um zero. Por que um zero? Porque só tem um número depois da vírgula, para o lado direito. Agora, se for, por exemplo, 0,35, o que é que acontece? A gente repete o que está depois da vírgula, 35, sobre 1. Quantos números tem depois da vírgula? 2. Então, bota dois zeros. Então, fica 35 sobre 100. Agora, um número, por exemplo, 0,426. Esse número é a mesma coisa que 426 sobre, coloca um zinho, quantos zeros tem depois da vírgula? 3. É só repetir, 1, 2, 3. Entendendo isso, a gente vai conseguir fazer a A com mais praticidade, mais facilidade. Bem, 0,04 é a mesma coisa que 4 sobre 100. Como podemos perceber, repete o número que está depois da vírgula, no caso, um zero em 4, não conta o zero, já que vem depois dele antes, então fica só 4. E quantos números tem depois da vírgula? 2. Fica um 100. Agora, a gente pode reescrever essa racionalização, perdão, essa, esse radical dessa forma. Raiz de 4 sobre 100. Usando as propriedades da radização, a gente pode transformar isso aqui em raiz de 4 sobre raiz de 100. O que dá? Qual é a raiz de 4? 2. Para testar, é só colocar fatoral 4. 4, qual é qual o menor número que dá para dividir? 2. Fica 2. Outro número, 2. Fica 1. Ou seja, 4 é igual a 2 ao quadrado. E fica, então, como? Raiz de 2 ao quadrado. Sobre raiz de 100. Como é a fatoração do 100? 100 é um 2, dá 50. Com o mínimo, 2 de novo, dá 25. Agora não dá 2, dá por 3. Não dá por 3, dá por 5, dá por 5. Fica um 5 e dá por 5 de novo. Ou seja, 100 é igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. O que dá para a gente fazer aqui? Eu estou mostrando os processos lentos. Provavelmente vocês já sabiam que é raiz de 4, a raiz de 4, a raiz de 100. Mas o processo lento seria esse. E normalmente a gente pode cortar. Corta e corta a raiz com a potência. Ficando 2 vezes 2, perdão, 2 sobre 2 vezes 5, que dá 2 sobre 10. Simplificando,
fica 1 sobre 5. Simplifico 2 por 2, que dá 1, e o 10 por 2, que dá 5. A é 1/5. Mas a questão aqui está em decimal. Como a gente transforma uma fração em decimal? Só dividir. 1 dividido para 5. Vem 0, sobe um 0, 2. Ou seja, 1 sobre 5 é igual a 2. Aqui é a resposta da A, dá 36. Agora a gente vai fazer AD. AD é o seguinte. Temos menos raiz de 64 sobre 100. Eu já mostrei a fatoração do 100, que vai dar 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Para ser mais exato, fazendo utilizando a propriedade da potência. Raiz de 64 em cima, raiz de 100 embaixo. Perdão, propriedade da radiciação. A raiz de 100, 10, como já foi mostrado ali. Lembre-se, aqui tem um negativo, continua um negativo. Sobre raiz de 64, 64, a gente vai fazer a fatoração de 64. 64 dá por 2, 32, dá por 2, 16, dá por 2, 8, dá por 2, 4, dá por 2, 2, dá por 2, 1. 64 é igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 à sexta. E fica raiz de 2 à sexta. Quando a gente vai cortar isso aqui fica um 3 e aqui fica um 1. Por quê? Aquela mesma questão das propriedades da radiciação. 6 dividido para 2 dá 3. Ou seja, aqui fica 2 elevado a 3 sobre 10. 2 elevado a 3, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Menos 8 sobre 10. Agora dá para simplificar por 2, que fica por 4 sobre 5. Essa aqui é a D. E agora vamos para a questão número 37. Identifique os números cuja raiz quadrada é um número racional. Bem, essa questão é uma questão que vai envolver qual é o número que pode ser, que não pode ser, que é uma raiz quadrada para um número racional, que dá certo fazer que dá certo de fazer a radização. Bem, a gente vai escolher uma questão aleatória e vamos colocar as duas certas. A gente vai escolher a A. Bom, por que a A está errada? Menos 25. Assim como a D também está errada, que é menos 1/9. Não dá para tirar a raiz de número negativo quando a gente está no cenário de número racional. Ou seja, qualquer número negativo não dá para tirar a raiz. Principalmente nesse cenário que a gente está com uma questão valor racional. Posteriormente vocês vão aprender mais coisas sobre isso, mas agora se prendam lá. Não dá para tirar a raiz de número negativo, ou seja, raiz disso ou raiz disso, não pode. Agora vamos testar a B. 1 sobre 16. Dá para tirar a raiz disso? Dá sim. A raiz de 1, 1. Raiz de 16, vamos ver aqui a fatoração. Dá por 2, 8. 2, 4. 2, 2. 2, 1. Ou seja, 16 é igual a 2 elevado à quarta. Quando a gente vai cortar aqui,
com a raiz, fica 2 ao quadrado, que é 4. Então, sim, AB dá para fazer uma raiz quadrada. AC, 3 quartos, não dá. Não dá para ter, não, 3 não é uma raiz quadrada, 4 é raiz quadrada, mas isso ficaria empatado no 3. Então, cancela. É 8 sobre 10. 8 não é raiz quadrada, nem 10. Agora o AF, 25 sobre 9. Dá para ter raiz quadrada? Dá sim. Eu não vou fazer fatoração. Já fiz algumas, né, para não demorar muito. Então, raiz de 25 é 5. 5 vezes 5, 25. Raiz de 9 é 3. 3 vezes 3, 9. Então, aqui deu. Eu disse que ia fazer só algumas funcionais de contas X todas, né? AF. Então, a resposta correta é B e F. Essas são as alternativas. Passando para a próxima questão, a gente chega na 40. Responda. A. Dois números, opa, dois números elevados ao quadrado resultam em 100. Quais são eles? Bem, para a gente fazer essa questão, a gente pode usar tanto da lógica quanto um artifício que eu vou mostrar para vocês. Vamos escrever essa sentença numa equação. Ou seja, são dois números. Esses dois números elevados ao quadrado resultam em 100. Então, a gente pode usar x ao quadrado, que seria esse número, resulta em 100. X, passando para o outro lado, né, esse quadrado, vai se tornar uma raiz de 100. Mais ou menos raiz de 100. E quanto é raiz de 100? 10. X vai ser igual a mais ou menos 10. Ok. Agora você está me perguntando, mas são dois números? Então, por isso que tem esse mais e esse menos. Ou seja, o primeiro número é mais 10, 10 positivo. O segundo número é menos 10. Para a gente confirmar, vamos testar com o primeiro, o 10 positivo. 10 vezes 10 dá 100. E agora com 10 negativo, menos 10 vezes menos 10 dá 100 também. Regrinha do sinal, menos com menos, mais. Ou seja, a questão A, menos 10 e 10. Agora, a questão B. Qual é a raiz quadrada de 100? Simples, 10. Para fazer, vamos fazer essa fatoração para ter a resposta bem certinho. Dá por 2, 50. Dá por 2, 25. Dá por 5, 5. Dá por 5, 1. Terminou. 100 vai ser igual a 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Quando a gente vai tirar a raiz desses números, fica raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 5 ao quadrado, utilizando as propriedades da adiciação. 2 vezes 5, 10. Achamos a resposta da B. Bom, agora vamos para a questão 42. Calcule se for um número racional. A gente vai calcular e a gente vai ver se é um número racional. A, o valor de menos 441. Aqui, a gente vai por fatoração. Fatorando o número 441, aí qual é o menor número? 4, 8, 9. 4 mais 4 mais 1 dá 9. Você se lembra das propriedades de como saber se um número é divisível por 3? A soma tem que dar um número divisível por 3. A soma dos números. 4 mais 4 mais 1 dá 9. 9 é divisível por 3. Então, 441 é divisível por 3. Esse é o menor. Porque 2 não dá, né? O que é que vai dar? Vai estar 1, vai dar 4, vai dar 7. Novamente, dá para dividir por 3. 4 e
9. 49 não dá para dividir por 3, não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 5. Dá para dividir por 7. 7 vezes 7, 49. Então, 7, né? E dá para dividir por 7 novamente. Ou seja, 441, perdão, 441 é igual a 3 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Quando isso aqui está em um radical, né? A gente tem 3 vezes 7, que dá 21. Mas a gente tem que se atentar ao negativo na frente. Ou seja, a vai ser menos, que a gente permanece o menos, e a raiz de 441, 21. Resposta da A. Agora vamos para a B. A B você já dá para ver que não dá certo. A questão pediu no cenário de número racional. Nos números racionais, não existe raiz de número negativo. Ou seja, raiz de menos 441, não existe. Então, a B não é um número racional. Agora, passando para a próxima questão, 44. A 44, a gente vai fazer a A. Vamos fazer a A logo. A A a questão pede calcule. A tem o seguinte, 2 vezes raiz de 900. O que é que a gente pode fazer primeiro? A gente vai tirar o que tem no radical. O que é o radical? A gente vai esse bichinho aqui, que faz parte, tá bem aqui, em cima do 900. Para tirar ele, a gente vai resolver essa raiz. Mas, Manuel, 900 é um número muito grande. Como a gente pode facilitar isso? Bem, normalmente, um caminho bem longo seria a fatoração, como eu fiz nas outras questões. Mas eu vou ensinar um passo para vocês que pode ajudar. E como é que vai ser? Pode não, ajuda demais. Você vai ver que 900 não é a mesma coisa que 9 vezes 100. Não é? 9 vezes 100, 900. Ou seja, quando a gente está com a raiz de 900, é a mesma coisa que a gente está com a raiz de 9 vezes 100, que por vez é a mesma coisa que a gente está com raiz de 9 vezes raiz de 100. Qual é a raiz de 9? 3. Qual é a raiz de 100? 10. 3 vezes 10, 30. Então, esse número aqui, raiz de 900, é igual a 30. Ou seja, A vai ser 2 vezes 30. A vai ser 60. Pronto. Agora vamos fazer a C. A C tem raiz de 0 menos raiz quinta de menos 1. Raiz de 0 é 0. Peste negativo. Agora a gente tem raiz quinta de menos 1. Uma coisa que eu posso falar para vocês, que vocês podem levar isso para qualquer prova de matemática. Toda raiz em que o índice é par, sempre vai ser um número positivo dentro. Como assim? Nesse momento, pode um número positivo, para se transformar aqui, tem que ser um número positivo. Por exemplo, raiz quadrada de 100, raiz quarta de qualquer número, 600, raiz sexta de 560. Isso tem que ser sempre positivo, esses números de dentro. Sempre. No âmbito dos racionais, no cenário de racionais. Agora, quando a gente está com um radical, um índice ímpar, como 5, qualquer número dentro pode. Pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser os dois, desde que o índice seja ímpar. Ou seja, quando o índice é 3, quando o índice é 7, quando o índice é 11. Pode ser qualquer número negativo.
como também pode ser positivo. Agora a gente está nessa questão em que tem raiz quinta de menos 1. Bom, a gente vai utilizar a mesma regra que a gente usa para um positivo. Qualquer raiz de 1 é 1. Quando tem uma raiz ímpar, com um índice ímpar, que é, nesse caso, raiz quinta de menos 1, vai ser qual? Menos 1. Mas por que menos 1? Se a gente pegar menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, 5 vezes, a gente vai só fazer o joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais com menos, menos. Então, quando esse número é multiplicado 5 vezes, vai dar menos 1. E está o radical ali, que é quíntuplo, 5 vezes. Então, continua menos 1, ou seja, raiz quíntupla de menos 1 é menos 1. Da mesma forma como raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Como qualquer raiz com índice ímpar de menos 1 vai dar menos 1. Ou seja, continuando a questão, a gente repete o zero. Menos com menos, mais 1. 0 mais 1, 1. Essa aqui é a questão C. Agora vamos passar para outra questão. 46. Calcule o valor da expressão abaixo. A gente tem uma expressão bem grande. A gente vai repetir ela aqui. Já temos ela aqui. Como é que a gente faz uma questão assim? A gente primeiro resolve o que está mais no canto. Como assim? Bem, aqui não dá porque tem isso aqui tudo para resolver primeiro. Aqui não dá porque tem ainda isso aqui para resolver. Aqui não dá porque ainda tem isso para resolver. Aqui dá para resolver? Aqui dá para resolver. Então, a gente vai repetir tudo. 18 mais raiz de 84 menos raiz quarta, perdão, que é só raiz, não é raiz quarta. 4 mais, agora a gente resolve o que tem aqui dentro. Quanto é raiz quadrada de 25? 5. Continua 5 aqui. A gente vai lá, repete tudo de novo. 3, 18 mais 34 menos 4 mais 5, 9. Qual é a raiz de 9? 3. A gente vai usar isso aqui na próxima vez. Repetindo a terceira vez que a gente coloca. Esse tipo de questão é muito paciência. Paciência e fazer com calma, para não perder a questão. Raiz de 9, como já tem aqui, 3. Agora vamos lá. Faz tudo de novo. 18 mais raiz de 84 menos 3, 81. Repete de novo. 3, 18 mais raiz de 81 é 9. Por quê? 9 vezes 9, 81. Então, 9. Raiz cúbica de 18 mais 9, 27. Raiz cúbica de 27, como é que a gente faz? 27, a gente vai fatorar o 27. Então, 3 dá 9, dá 3, dá 3, dá 3, dá 1. Ou seja, 27 é igual a 3 ao cubo. Raiz cúbica de 3 ao cubo. Corta, corta. 3. 46 deu 3. Agora, 47. A professora pediu aos alunos que calculassem o valor da expressão abaixo. A gente tem essa expressão aqui, assim como foi a questão anterior. Daniel fez desse modo aqui. Fernanda fez dessa maneira, desse jeito. Algum deles acertou? Quem? Bem, a gente vai primeiro olhar para Daniel. Então, tá errado. Por que tá errado?
Daniel foi logo, foi cortando isso aqui, cortou, 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 cortou. Sem antes resolver o que tinha dentro. Ele tem que resolver, tem que tirar, resolver tudo que está no mínimo. Ou seja, primeiro ele tem que resolver isso daqui, para depois resolver isso aqui, para depois resolver isso aqui, para depois resolver isso aqui. No total. Entender mais ou menos? Se não deu, é só olhar para a moda como Fernanda fez. Fernanda fez da maneira correta que se faz essa questão, bem detalhada, bem devagarzinho. Olha como ela fez. Ela cortou aqui, deu 7. Somou, deu 8. Cortou, cortou, deu 8. Foi, continuou, continuou. Chegou em 0. A questão está certa. Então, algum deles acertou? Sim, algum deles acertou. Quem? Fernanda. Fernanda conseguiu resolver a questão assim como vocês conseguiram resolver a questão passada. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. E bom dia, um abraço, tchau.